Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Jesus é Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, compreenderemos a natureza da divindade de Jesus em seu primeiro ponto. No segundo ponto da lição, veremos a pessoa de Cristo quanto à unidade da natureza humana e divina. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Ponto número 1 da lição: a natureza da divindade de Jesus. Jesus Cristo é divino e esta sua natureza da deidade tem, ao longo do tempo da existência humana, sido debatida por teólogos, religiosos e religiões. Partes desses grupos têm posto em dúvida se Jesus é ou não divino, e a indagação formulada é: Jesus é Deus ou apenas um ser humano iluminado que veio à Terra para orientar os homens em sua espiritualidade? A importância da divindade de Jesus. A importância da divindade de Cristo assume um aspecto fundamental no plano da salvação do homem, ou seja, a condição de Jesus ser Deus. O único Deus do universo, ao realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, garantindo então a salvação da humanidade, da morte eterna, e teve a sua validade e a sua plena eficácia pela condição de Jesus ser Deus, assumindo então esta salvação um alcance universal, isto é, uma dádiva de Deus a todos os homens e, ao mesmo tempo, um caráter independente do tempo. Isto é, a salvação tem um efeito permanente para todas as épocas de geração a geração. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 a 15, nós temos uma ratificação desta importância da divindade de Jesus no plano de salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 15. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou
a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas também nós temos alguns registros bíblicos da divindade de Jesus, que prova essa deidade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é absoluta e se sobrepõe a qualquer intelectualidade e teoria humanística. E é através desta palavra que provaremos a divindade de Jesus, afastando então qualquer debate ou argumentos contrários ao que está posto, pois a Bíblia afirma categoricamente: Jesus é Deus em toda a sua plenitude e é o Salvador da humanidade. Assim, tomaremos agora vários registros bíblicos como provas inequívocas e incontestáveis da divindade de Cristo. Vamos então a este primeiro registro, quando diz que Jesus é o Eterno. Só Deus é eterno. E este atributo está presente na pessoa de Jesus Cristo, que não teve início e não terá fim de sua existência. Ou seja, a Bíblia atesta a pré-existência de Jesus antes da própria criação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui nós temos então um atestado de que Jesus é Deus. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, esta condição de ser eterno é, vamos dizer assim, perene, permanente. Jesus é Deus. Jesus é o eterno. Mas Jesus também é o Criador. Só Deus é Criador. Esta prerrogativa de ser Criador também está presente na pessoa de Jesus Cristo, que criou o universo e tudo o que está contido nele. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 ao 17, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas Jesus também é onipresente, é onipotente e também onisciente. E somente Deus possui esses atributos. A onipresença de Jesus significa que ele está presente em todos os lugares, isto é, todas as coisas estão contidas nele. Todo o universo e tudo que foi criado está contido em Jesus. E por isso Jesus está em todos os lugares.
a onipotência significa que ele tem o poder, Jesus tem o poder para realizar todas as coisas. E a onisciência significa que Jesus sabe de todas as coisas. Estes são atributos naturais exclusivos de Deus. O ser onipresente, onipotente e onisciente. E estes atributos estão em toda a sua plenitude, presentes na pessoa de Jesus Cristo, demonstrados em várias ocasiões, como por exemplo, com seu total domínio sobre a natureza, acalmando o mar, conhecendo os pensamentos das pessoas, e quando viu Natanael muito longe sobre a figueira. Portanto, aqui mostra exatamente estes atributos na pessoa de Jesus, exatamente nestas ocasiões que tem registro bíblico. Então, por exemplo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 26 ao 27, diz: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Portanto, aí está o poder de Jesus sobre os fenômenos naturais, sobre a natureza. Marcos, capítulo 2, versículo 8, diz: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí está o poder de Deus sobre as doenças. E João, capítulo 1, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Portanto, aí está a onisciência de Jesus com relação a Natanael. Vamos agora para o item 2 da lição e vamos falar sobre a pessoa de Cristo, quanto à unidade da sua natureza humana e divina, porque vimos em aulas anteriores que Jesus é 100% homem e 100% Deus agora nesta lição. Então, a relação da natureza humana e divina em unidade na pessoa de Jesus Cristo é de difícil entendimento, pois as virtudes naturais da divindade são inalcançáveis pelas virtudes naturais humanas. E agregada a isto, a Bíblia não revela diretamente esta relação unitária. Porém, o que se pode inferir deste objeto da relação das duas naturezas de Cristo, segundo a palavra de Deus, é que estas duas naturezas, isto é, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana caracteriza Jesus 100% Deus. A natureza divina caracteriza, a humana caracteriza Jesus 100% homem. E a natureza divina caracteriza Jesus 100% Deus. Então, estas duas naturezas, elas não se confundem. Elas não se dividem, como muitos pensam. Elas não se separam. E elas não atuaram independentemente na vida de Jesus. E elas, as duas naturezas, são imutáveis. Jesus se esvaziou da sua majestade e não da sua
divindade para ser ao mesmo tempo divino e humano e eterno. Jesus, ele se esvaziou da sua majestade e não da sua divindade, para ser ao mesmo tempo divino e humano. Ou seja, no sentido divino, eterno. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos agora para o item 3 da lição, fazer a exegese dos textos bases da lição, já que nesta lição nós temos como textos base dois textos. João, capítulo 1, versículos 1 ao 4 e João, capítulo 1, versículos 9 ao 14, que nos mostra a natureza divina de Cristo. Jesus é Deus, que é o título da nossa lição de hoje, a lição de número 5. Vamos, em primeiro lugar, fazer a leitura de João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O que nós podemos depreender, então, fazendo a exegese deste texto lido agora, é que este texto de João 1, versículos 1 ao 4, aponta para a identificação de um personagem cuja natureza e atributo apresenta a condição de ser eterno e de ser, de uma forma muito especial, um Deus criador de todas as coisas. Portanto, nossa origem está nele, pela vontade dele, e a depender da sua vontade divina, a nossa eternidade estará nele. Diz o texto bíblico que nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esta luz é Jesus, que traz luz para toda a humanidade. A luz que nos ilumina, nos mostrando o caminho à nossa frente, para que possamos ver como devemos viver para Deus. Nos passos de Jesus, nos damos conta de que somos pecadores e que nós precisamos da salvação em Cristo. Sem a verdadeira luz sobre nós, andamos cegos, caindo nos abismos dos pecados, se afastando cada vez mais de Deus. O outro texto está em João, capítulo 1, versículos 9 ao 14. Vamos aqui fazer uma leitura deste texto. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Neste texto de João, capítulo 1, versículos 9 ao 14, há aqui nesta porção textual bíblica um direito pessoal intransferível para você, concedido gratuitamente, que é o de se tornar filho ou filha de Deus. Bastando para isso, crer em Jesus. Este momento agora é um momento de renascimento espiritual, um momento de experimentar uma nova vida modificada de dentro do seu ser para fora, por meio da fé em Cristo Jesus, vivendo e se mantendo espiritualmente vivo. É o momento de nascer de novo, isto é, nascer de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador e Senhor, veio a este mundo e nos mostrou como Deus pensa sobre nós e como nós devemos pensar e viver neste mundo, segundo os preceitos divinos. Jesus é o modelo divino que devemos nos tornar sua imagem e semelhança. Jesus veio a este mundo para nos mostrar o amor de Deus, onde ao sacrificar-se na cruz do Calvário, com a sua morte, e ao ressuscitar o terceiro dia depois de sua morte, promoveu a remoção de todos os nossos pecados, a nossa redenção da condenação eterna, isto é, o perdão dos pecados e a salvação da morte eterna de toda a humanidade. É preciso fazer valer o seu direito de salvação e de vida eterna. É isto que diz este texto em síntese. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição compreendemos que a natureza divina de Jesus foi de uma importância fundamental para validar na cruz do Calvário o perdão de nossos pecados, salvação da condenação eterna, isto é, a morte eterna, e consequentemente a concessão de vida eterna. Sem a sua natureza divina, a salvação em Cristo não teria sua eficácia. Através dos registros bíblicos, a divindade de Jesus é provada por ele. Possui os atributos de ser eterno, criador, onipresente, onisciente e onipotente. Por fim, realizamos a exegese dos textos base da lição, que, em síntese, nos mostra que temos o direito da salvação e da vida eterna. Shalom Adonai. Na próxima lição, da nossa escola bíblica no seu lar, vamos estudar a lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula da Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.